o pós-tribulacionismo. O argumento pós-tribulacionista não leva em conta os dois sentidos de tribulação na Bíblia. Jesus falou em sofrimento como consequência do ódio do mundo, João 15, 18 e 19, primeiramente contra o próprio Cristo e depois contra os seus discípulos. A razão por que o mundo nos odeia é que estamos no mundo, mas não pertencemos a ele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia, disse Jesus. Mais adiante, disse Jesus que tivéssemos ânimo em meio às aflições deste mundo, porque ele venceu o mundo, João 16, 33. Outras passagens citadas pelos que defendem essa hipótese são Apocalipse 7,14, que fala dos que vieram da grande tribulação, e 1 Coríntios 15,52, onde lemos que o rápido ocorrerá ao soar da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. A tribulação, como consequência da nossa fé, nada tem que ver com a manifestação da ira divina destinada aos incrédulos. É nesse sentido que o apóstolo São Paulo afirma que nós também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Romanos 5, 3. Portanto, o sofrimento resultante da fúria satânica contra nós, dentro dos limites da permissão divina, só pode fortalecer a nossa fé e nos levar à maturidade espiritual, pois Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8, 28. É nesse sentido que o apóstolo Paulo afirma mais adiante na mesma carta aos Romanos que somos mais do que vencedores em todas estas coisas: tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. 8, 35 a 37. O outro sentido em que a palavra tribulação é usada na Bíblia é que se refere de fato a um período distinto de castigo, quando a ira divina será derramada sobre a terra. Os salvos não estão debaixo da ira divina. Todos os que creram em Cristo e estão firmados nele estão debaixo da graça e não da ira, pois esta ira divina Jesus a recebeu em nosso lugar na cruz. Agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, 1. Deus purifica os crentes não por meio do fogo da sua ira, mas através do sangue de Jesus. Diz a Bíblia que se andarmos na luz como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado, e que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, 7, 9. A multidão dos salvos de Apocalipse 7,14 não é a igreja. As distinções são diversas, como podemos ver a seguir. Em primeiro lugar, há distinção entre judeus e gentios, ao passo que na igreja não existe tal distinção. Em Jesus, judeus e não judeus constituem um só povo, pois foi destruída a barreira de separação que havia antes. Efésios 2,14. Em segundo lugar, esses salvos não são coroados, enquanto que a igreja o é. Os 24 anciãos coroados, vestidos de branco e assentados em 24 tronos, representam os 12 filhos de Jacó e os 12 apóstolos do Cordeiro. Apocalipse 4:4. Em terceiro lugar, em Apocalipse 7,15, vemos referência a dia e noite, ao passo que no céu não haverá mais noite. Apocalipse 22,5. Os santos na glória não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. Em quarto lugar, servem no templo, versículo 15, o que é outro sinal de que pertencem à terra e não ao céu. A igreja glorificada não servirá no templo, pois ela mesma será o templo do Senhor.
Se o somos aqui e agora, muito mais o seremos na era vindoura de incorruptibilidade e de imortalidade. João 2:21, 1 Coríntios 3:17, 6:19, 12, 13:27. Em último lugar, sombra ou templo indicam a terra, versículo 15. Os anciãos e as criaturas viventes do capítulo 5 não tomam parte no louvor. Fome, sede, sol falam de condições terrenas. Há que considerar ainda a presença do número 4, que é favorito nesse capítulo. Menciona-se 4 anjos, 4 ângulos, 4 ventos. Versículo 1. 144.000 selados, ou seja, 4 vezes 3.600. Versículo 4. A grande multidão é classificada em 4 grupos distintos: nações, tribos, povos e línguas. Versículo 9. Há ainda 4 seres viventes. Versículo 11. E a menção de que 4 bênçãos serão dadas aos redimidos: não terão fome, sede, o sol não cairá sobre eles, nem calor algum. Versículo 16. O número 4 relaciona-se sempre com os mistérios de Deus em relação à terra. No Éden havia 4 rios, Gênesis 2:10, e no mobiliário do tabernáculo esse número aparece cerca de uma dezena de vezes. Há 4 reinos mundiais simbolizados por 4 animais, e há 4 metais diferentes na profecia do capítulo 2 de Daniel. Esses fatos e muitos outros reforçam o argumento de que os salvos no período de tribulação não são a igreja. Quem serão então esses convertidos? Serão aqueles que acolherem o testemunho dos missionários israelitas e se converterem. Serão chamados de ovelhas em contraste com os bodes, conforme Mateus 25:33, onde lemos que o Senhor Jesus colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Em nenhum lugar da Bíblia é dito que eles entrarão no céu. Esses convertidos serão no milênio como os levitas do Antigo Testamento, que haviam servido ao sacerdócio. O apóstolo Pedro se dirige a todos os crentes, chamando-os de geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. Scofield é da mesma opinião. Estes não pertencem ao sacerdócio, à igreja, com o qual parecem ter uma relação semelhante à dos levitas com os sacerdotes debaixo do pacto mosaico. Assim como no tempo da vigência da lei mosaica havia 4 grupos distintos de povos, assim também ocorrerá no milênio. Os sacerdotes tipificam a igreja, os levitas tipificam os convertidos no período de tribulação e os santos do Antigo Testamento. O restante da nação de Israel tipificava todo Israel que se converterá por ocasião do retorno de Cristo, e os gentios em geral tipificavam as nações que participarão do reino milenial. O duplo significado das trombetas. Os que argumentam que a igreja passará por todo o período de tribulação se servem da expressão última trombeta de 1 Coríntios 15:52, alegando que essa trombeta anuncia o fim da tribulação e o início do reinado de Cristo no milênio, conforme Apocalipse 11:15. Mas as profecias também soavam em Israel com finalidade totalmente oposta, que era a de reunir o povo de Deus para o culto ou para a defesa militar. Nesse sentido, o soar da trombeta para a igreja significa que estaremos reunidos para sempre com o Senhor, conforme 1 Tessalonicenses 4:17. Há ainda o argumento da meia tribulação, que é bem parecido com o anterior, que diz respeito à necessidade de se preparar para o arrebatamento sob o governo do ditador mundial e do anticristo. Os que defendem essa hipótese afirmam que a tribulação propriamente dita tem a duração de apenas 3 anos e meio.
De fato, a última metade da semana de tribulação será de sofrimento muito mais intenso do que a primeira parte, mas isso não quer dizer que todo o período não seja de juízo divino. O dia da vingança do nosso Deus, conforme profetizou Isaías, capítulo 61, versículo 2, cobre todo o período de 7 anos. O pré-tribulacionismo. A igreja será tirada antes. Essa interpretação é hoje a mais aceita e é a que está mais bem fundamentada no contexto profético da Bíblia, que afirma com clareza que os homens piedosos são tirados para serem poupados do mal. Isaías 57:1. Embora muitos não ponderem isso em seu coração. O próprio Senhor Jesus disse aos seus discípulos que estivessem sempre atentos e em oração, a fim de que pudessem escapar de tudo o que estava para acontecer e pudessem estar em pé diante do Filho do Homem. Lucas 21:36. Ele falava da manifestação da ira divina. O modo de Deus agir no passado mostra a maneira como ele agirá no futuro. No caso de Coré e seus seguidores, Números 16:16-35, Moisés e Arão perguntaram ao Senhor se ele ficaria indignado contra todo o povo quando um só homem havia pecado. E o Senhor ordenou então que o povo se afastasse de perto da tenda de Corá, Datã e Abirão. Então Moisés, acompanhado das autoridades de Israel, foi para onde estavam Datã e Abirão e advertiu a comunidade para que se afastasse daqueles homens ímpios, não tocassem nada do que pertencia a eles, a fim de não perecer por causa dos pecados deles. O povo obedeceu a Moisés, deixando a sós Corá, Datã e Abirão. Então o chão debaixo deles fendeu-se e a terra os engoliu vivos, juntamente com suas famílias, seus seguidores e tudo o que possuíam, e em seguida fechou-se. Depois veio fogo da parte do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. A Escritura Sagrada ensina que o dilúvio veio sobre a terra somente depois de Noé e sua família se encontrarem abrigados dentro da arca, cuja porta foi logo fechada pelo próprio Deus. Gênesis 7:1-16. O castigo sobre Sodoma e Gomorra só veio depois de Ló e seus familiares terem abandonado essas cidades. Gênesis 19:15-22. Assim, de modo semelhante, os terríveis juízos divinos só virão sobre este mundo depois da transladação de todos os crentes. Em se tratando da manifestação da ira divina, esta não poderá atingir a igreja, que foi redimida pelo precioso sangue de Cristo. Para os crentes cessou o motivo da ira de Deus, por isso que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. O missionário Eurico Bergstein, de saudosa memória, escreveu: o que a palavra de Deus diz é que nós seremos salvos da ira futura e que Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. 1 aos Tessalonicenses 1:10 e 5, versículos 9 e 10. A grande tribulação é, na palavra profética, figurada como a noite, 1 aos Tessalonicenses 5, 4-6. Mas a mesma passagem diz que os crentes não são da noite, mas filhos do dia, filhos da luz. Nós, portanto, não esperamos o anticristo, mas a Cristo. Nós não esperamos a grande tribulação, a noite, mas a vinda de Jesus, 2 Pedro 1,19 e Apocalipse 22,16. O mesmo Jesus advertiu seus discípulos de que, ao virem acontecer os sinais dos tempos, deveriam eles olhar para cima e levantar a cabeça, por estar próxima à sua redenção. Lucas 21:28. A fiel igreja de Filadélfia, que guarda a exortação de Jesus à perseverança, o Senhor prometeu:
Eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo. Apocalipse 3:10. O modo de Deus agir no passado mostra claramente que a igreja não estará neste mundo durante a grande tribulação, mas será tirada antes, razão porque o retorno de Cristo é para nós uma bendita esperança. Tito 2:13. O pastor de uma comunidade evangélica do Rio de Janeiro contou-me que as senhoras de sua igreja regressaram tristes e deprimidas de um congresso feminino realizado em Brasília, no qual o preletor ensinou que, com toda certeza, a igreja vai sofrer aqui na terra durante todo o período de tribulação. Ensinamento desse tipo nada tem da bendita ou bem-aventurada esperança do crente. O sétimo castigo para Israel. Deus se dirigiu ao povo israelita nos dias de Moisés, advertindo que se continuassem se opondo a ele e recusassem ouvi-lo, ele os castigaria 7 vezes mais, conforme os seus pecados. Mais adiante, o Senhor torna a advertir de que, se apesar disso tudo eles ainda não ouvissem, mas continuassem a opor-se a ele, então com furor ele mesmo os castigaria 7 vezes mais por causa dos pecados deles. Levítico 26, 21 e 18. Por mais que a expressão 7 vezes mais possa parecer apenas uma figura da intensidade do castigo de Deus sobre o povo israelita, a história nos permite interpretá-la literalmente. Ao longo de sua história, Israel, como povo e como nação, correu o risco de ser exterminado pelo menos 6 vezes. A primeira vez foi por ocasião do cativeiro assírio em 721 a.C., quando o reino das 10 tribos desapareceu sob o império assírio e Judá, 20 anos mais tarde, esteve ameaçada de desaparecer, não fosse a intervenção divina em resposta à oração do rei Ezequias. A segunda vez foi durante o cativeiro babilônico, em 605 a.C., quando Judá ficou sujeita ao império de Babilônia. A terceira vez foi durante a opressão de Antíoco Epifânio, de 168 a 165 a.C., quando de novo a pequena nação de Judá foi ameaçada de ser exterminada. A quarta vez foi por ocasião da destruição de Jerusalém e do templo em 70 d.C. Cerca de 2 milhões de judeus pereceram nessa guerra contra os romanos. Somente no cerco de Jerusalém morreram quase 1 milhão. A quinta vez foi na opressão sob Aélio Adriano, a partir de 135 d.C., por ocasião do levante israelense sob o sacerdote Aquiba e o falso Messias Bar-Coba, quando Roma tomou todas as medidas no sentido de fazer que a nação e o povo de Israel desaparecessem. A sexta e última vez foi o recente Holocausto sob o nazismo, de 1939 a 1945, quando mais de 6 milhões de judeus pereceram. A operação, denominada a solução final do problema judeu dos nazistas, visava o extermínio de todos os judeus. Aspectos da tribulação. Nos primeiros 3 anos e meio, seguindo uma sequência que inclui os capítulos 38 e 39 de Ezequiel, teríamos então, no início desse período de 7 anos, primeiramente a invasão de Israel por parte da Rússia e de seus aliados, aproveitando-se do caos em que ficará o mundo em virtude do desaparecimento de milhões de pessoas. Esta invasão de Israel está assim profetizada. Filho do homem, profetize contra Gog e diga: assim diz o soberano, o Senhor, eu estou contra você, ó Gog,
príncipe maior de Meseque de Tubal, farei você girar e o arrastarei, eu o trarei do extremo norte e o enviarei aos montes de Israel. Ezequiel 39, 1 e 2. Em seguida, deverá haver um rápido conflito nuclear de âmbito mundial em vista destas palavras do Senhor: mandarei fogo sobre Magog e sobre aqueles que vivem em segurança nas regiões costeiras, e eles saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel 39, 6. O fogo aqui é figura muito apropriada para as armas nucleares. Magog é o território russo e as regiões costeiras podem ser continentes desconhecidos do profeta. Finalmente, o caos mundial e o gênio da besta. A Bíblia descreve a pessoa do último ditador como sendo um homem muito inteligente. Enquanto eu considerava os chifres, vi outro chifre pequeno que surgiu entre eles, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos como os olhos de um homem e uma boca que falava com arrogância. Daniel 7, versículo 8. Olhos de um homem apontam para a inteligência, e uma boca que falava com arrogância indica um líder com grande capacidade oratória. Embora todo o período de tribulação tenha duração de 7 anos, esta será mais acentuada nos últimos 3 anos e meio. Em Daniel 7:25, lemos que os santos do Altíssimo serão oprimidos durante um tempo, tempos e meio tempo. Em Apocalipse, lemos que a cidade santa será pisada pelos gentios durante 42 meses, tempo mencionado também em Apocalipse 13:5, e que a mulher que fugiu para o deserto foi sustentada durante 1260 dias, ou um tempo, tempos e meio tempo. Apocalipse 11:2, 12, 6, 14. Todos esses períodos correspondem a 3 anos e meio, ou seja, à segunda metade da 70ª semana profética de Daniel 9, pois a primeira besta fará uma aliança com muitos israelitas por uma semana, mas na metade da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Daniel 9:27. Esta aliança não será com todos os israelitas, o que indica que muitos destes terão o pressentimento de que terá chegado o tempo de Deus tratar de novo com eles, como fazia durante a vigência da lei. A voz do arcanjo relacionada com o arrebatamento da igreja é um sinal para os israelitas. 1 Tessalonicenses 4:16. Deus nunca ficou sem um remanescente fiel a ele aqui na terra. Elias, um profeta extremamente zeloso, lamentou que os israelitas houvessem abandonado a aliança com Deus, derrubado os seus altares e matado à espada os seus profetas, e que só ele havia sobrado. Mas Deus lhe disse que havia em Israel 7.000 fiéis que não se haviam inclinado diante de Baal nem o beijado. 1 Reis 19, 14 e 18. Em outros textos bíblicos alusivos ao período de tribulação, lemos que aqueles que forem deixados em Sião e ficarem em Jerusalém serão chamados santos, e que haverá uma estrada para o remanescente de Israel. Isaías 4, 3 e 11, 16. O mesmo profeta Isaías clamava que, embora os israelitas fossem como a areia do mar, apenas um remanescente seria salvo, capítulo 10, versículos 22 e 23. E o apóstolo Paulo afirma que se a rejeição de Israel é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, senão vida dentre os mortos? Romanos 9, 27 e 11, versículo 15. Outros eventos ocorrerão nessa segunda metade da 70ª semana profética de Daniel. Em primeiro lugar, temos os sucessos das 2 bestas e o engano dos judeus. Jesus advertiu aos judeus que ele veio em nome do Pai, e eles não aceitaram, mas que, se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitarão. João 5, 43.
Esse outro será aquele que se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus, segundo aos Tessalonicenses 2:4. Em segundo lugar, os judeus que ainda estiverem em outros países retornarão à sua antiga pátria. Assim como Deus derrubou o muro de Berlim e pôs um fim à prisão em que viviam os judeus nos países da antiga União Soviética, da mesma maneira nenhuma outra nação conseguirá reter os israelitas. Em Ezequiel 37:12, o Senhor promete abrir as sepulturas do seu povo, tirá-lo para fora e levá-lo à terra de Israel. Em terceiro lugar, temos a manifestação da besta, o líder político, e do falso profeta, o líder religioso ou anticristo contra os judeus. Assim como Elias tipifica a igreja arrebatada, Eliseu tipifica Israel. É interessante notar que 2 ursas despedaçam 42 meninos que zombavam de Eliseu quando este subia de Jericó para Betel, segundo Reis 2, 23 e 24. As 2 ursas apontam para as 2 bestas do capítulo 13 de Apocalipse, ao passo que os 42 meninos mortos indicam os 42 meses de grandes sofrimentos para o povo israelita, tempo esse que corresponde à segunda metade da 70ª semana profética de Daniel.